E aí, galerinha, estamos de volta. Não é? Na aula, no bloco passado, começamos a estudar os crimes praticados contra a criança e o adolescente. Não é? Vimos que entre esses crimes que são praticados contra a criança e o adolescente, deve ser aplicadas as regras gerais do Código Penal e as regras gerais do Código de Processo Penal. E, além disso, a ação é penal pública incondicionada. Muito bem. Então, vamos lá. 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita e autoridade da autoridade judiciária competente, detenção de 6 meses a 2 anos. Aí é feito, presta atenção, isso aí é aplicado a quem? A autoridade, por exemplo, autoridade policial. Tá? Então, autoridade policial apreendeu a criança sem estar em flagrante ou inexistindo ordem judicial. Quando a gente trabalha direito constitucional, mais uma vez, direito constitucional, artigo 5º, inciso 61, que diz que o indivíduo só pode ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, eu sempre falo em sala de aula que é proibido a prisão para a averiguação. Então, aqui poderia-se dizer que o indivíduo foi apreendido para a averiguação. Então, meus amigos, isso é crime, não é? Isso é crime de abuso de autoridade. E para esse abuso de autoridade, praticado pela autoridade policial ou por policiais, a pena vai ser de detenção de 6 meses ou foi mal aí. Detenção de 6 meses a 2 anos. Muito bem. Artigo 235. Descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado da liberdade. Ou seja, o prazo determinado pelo juiz era para o adolescente estar livre e a autoridade não determinou, a autoridade ou responsável pelo internato, por exemplo, não deu ordem não atendeu a ordem de liberdade de soltura do indivíduo, do adolescente. Então, a detenção vai ser de 6 meses a 2 anos. 236. Impedir ou embaraçar. Embaraçar é atrapalhar, tá? A ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar, o representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei. Detenção de 6 meses a 2 anos. 237. Olha aí, esse dispositivo, esse crime é muito interessante. A gente vai debater aqui, ó, presta atenção. Subtrair, ou seja, subtrair é o quê? Pegar, não é? Criança ou adolescente, ao poder de quem o tem, sob sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lá substituto. Vê só. Muito cuidado. Veja que essa pena não é mais de detenção, não. É de reclusão, tá? É de reclusão. Alguém, geralmente é quem é responsável por lares adotivos, por exemplo, né? Pega, subtrai a criança ou adolescente, tira de quem tem, veja só, ele subtrai criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda. Então, tirou a criança dos pais, ou em virtude de lei ou de ordem judicial, ou seja, tutela, e colocou em lar substituto. Ou seja, fez aquela trama para tirar a guarda da outra pessoa para que outra
família seja adotada, geralmente para ganhar dinheiro, né? Então, por isso que agora é uma pena mais gravosa. Não é mais de detenção, agora é de reclusão. De 2 a 6 anos. E ainda o quê? Multa. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiros mediante paga ou recompensa. Emanuel, não é igual ao anterior, não? Não, não é igual. No anterior, geralmente é aquele responsável por não é autoridade, mas responsável por abrigos ou alguma coisa. Aqui não. Aqui é prometer. Ó, estou prometendo, quer adotar, eu tenho uma criança. Eu tenho uma criança. E vou trazer essa criança para você. Então, mediante paga ou recompensa. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas, parágrafo único, incide quem oferece ou efetiva a paga ou a recompensa. Ou seja, não é só aquele que recebe que vai receber a reclusão de 1 a 4 anos, mas também aquele que paga, né, essa recompensa. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Olha aí. Então, veja, geralmente nesse caso, não é? Quem faz isso são aquelas pessoas que são autoridades, né? Pode ser o juiz, pode ser pessoas do conselho tutelar, né? Pessoas de dentro do Ministério Público. Então, aquela adoção para o exterior, né? Adoção para o exterior, a gente liga logo ao quê? Famílias com alto poder aquisitivo, que a gente sabe que vem, não é? Então, qual seria um desses crimes previstos aí? Você tem uma ordem de espera. Aí a família lá do exterior, ó, se tu me deixar em primeiro da lista aí, eu te pago tanto, não é? Então, ó, vai cair no artigo 239, é pena de reclusão de 4 a 6 anos e multa. Aí o parágrafo único diz: se há emprego de violência grave ou fraude, geralmente o que ocorre mais é fraude, a pena vai ser de 6 a 8 anos, não é? Além da pena correspondente à violência. Então, veja aí que as penas começam a ser cada vez mais gravosas nos crimes contra crianças e adolescentes. 240. Presta atenção nisso aqui. É o que mais cai, é esse artigo 240. É o que mais cai. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescentes. Aí começa a ser aplicado os chamados casos de pedofilia, não é? Porque quem produz, quem reproduz, quem dirige, quem fotografa, quem filma ou registra por qualquer meio cena de sexo explícito, não é só apenas cena de sexo, mas também cenas pornográficas envolvendo criança ou adolescente, né? Você tem aí uma reclusão de 4 a 8 anos de multa. Aí você tem aí
não é? A ideia de pedófilos, né? Obviamente que vai ter crimes específicos para os pedófilos, mas aí é pedofilia, não é? Vamos lá. Parágrafo 1º. Aí veja. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de crianças e adolescentes nas cenas referidas no artigo, ou ainda quem com esses contracena. Então, olha aí. Primeiro, é crime também aquele que recruta. Vai passando um adolescentezinho, 16 anos, né? 17 anos. Ei, tu queres participar, né, de um filme ou de um ensaio pornográfico? Paga-se bem. Então, vai entrar aí nesse crime. Ou então, vamos fazer um filme em que o adulto tem um fetiche com um adolescente de 15 anos, por exemplo. Qualquer cena que esse cara fizer, esse cara adulto, com a criança não, com o adolescente, também vai incorrer nesse crime. Tá certo? Aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. Ou seja, quem é, meu amigo, funcionário público, então a pena vai ser aumentada de 1/3. Ou ainda, esse segundo dá até nojo, mas a gente tem que falar. Prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade. Veja só, relações domésticas envolvem, né, as relações do pai, da mãe, de tios, de primos, de irmãos, não é? Por isso que ele, ou até mesmo aquele adolescente que vai para casa de um amigo, não é? Dos pais, não é? Dos amigos dos pais, por isso ele fala, e de hospitalidade, da ideia de hospedagem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um adolescente de Limoeiro, passou no vestibular, aí os pais não têm condições de pagar um aluguel lá em Recife, mas tem os amigos dos pais que oferecem a hospedagem para ela ficar. E eles praticam, não é, esse crime previsto aí no artigo 240, então a pena vai ser aumentada de 1/3. Continuando. Prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau. Até o 3º grau. Vejam, fazer só essa relação aqui para vocês, que vai cair 3º grau. Vê só. Relação de parentesco. Relações de parentesco consanguíneo. Então, aqui você tem consanguíneo, é sangue, né? Então você tem primeiro, 2º grau, 3º grau, 1º, 2º e 3º grau. Então veja. 2º e 3º grau na linha colateral. Então você tem primeiro pai, 2º avô, 3º bisavô. Para baixo, filho, neto, bisneto. 2º grau, irmão. Por que irmão é de 2º grau? Porque meu irmão é filho do meu pai. Então, 1º, 2º. 3º grau, tio. Por que tio? Porque meu tio é irmão do meu pai, que é filho do meu avô. Então, 1º, 2º, 3º. Então, essa é a relação aqui, ó. Qualquer desses aqui que estiverem envolvidos no agenciamento dessa criança e do adolescente, então vai ter a pena aumentada em 1/3.
parentesco. Tá certo? Muito bem. Então, prevalecendo de relações de parentesco consanguíneo ou afim, aí veja, ainda tem relação de afinidade. Então, são aqueles parentes que você adquire com o casamento. Então, você casou, sogro, primeiro grau, avô do cônjuge, segundo grau, bisavô do cônjuge, terceiro grau, linha colateral, cunhado. Então, veja, cunhado é parente de segundo grau, na relação de afinidade. Que é a relação de afinidade que o cara adquire através do casamento. Então, também até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou de quem a qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. Anota aí, grifa aí, parentesco consanguíneos ou afim até o terceiro grau. Grifa isso aí que geralmente cai. 241. Vender ou expor. Veja que agora não é participar. Agora é fazer o ato comercial, é comercializar. Vender ou expor à venda, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. 241A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer outro meio, esse meio, estamos falando de internet, tá? Zap. Então, tudo isso aí vai entrar nesse dispositivo. Inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, que é justamente isso que eu falei, ó, internet, telemático, zap, e-mails, fotografia, ou outro registro que contenha cena de sexo explícito pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Tudo isso aí envolvendo aí a chamada pedofilia, pessoal. Tudo isso aí é envolvendo a pedofilia. A pena qual é? Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Bem, quer dizer isso? Quer dizer que existe uma rede criminosa, não é? Existe uma rede criminosa para fornecer, para dar subsídios aos pedófilos. Então você tem uma rede já criada, não é? Obviamente essa rede é totalmente ilícita, claro, para dar subsídios, imagens, fotografias, tudo para os pedófilos. Então, é justamente isso aí que esse inciso primeiro está dizendo. Também assegura por qualquer meio acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens que trata o caput deste artigo, ou seja, criar um site, né? A empresa cria um site de pornografia infanto-juvenil. Cai nesse crime. Parágrafo 2º. As condutas tipificadas no inciso 1º e 2º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação de serviço oficialmente notificado deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Vamos lá, continuando. 241B. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. O famoso, quem pratica o famoso pedófilo, quem pratica a pedofilia, está aí, artigo 241
inciso B. Então, se qualquer pessoa adquire ou possui, ou até mesmo apenas armazena, por qualquer meio, fotografias, vídeos, outra forma de registro. Mas, Emanuel, o cara só armazenou. Quer dizer que se chegar no meu zap uma fotografia contendo cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, eu tenho que apagar? Claro. Se armazenar, se deixar armazenado no celular, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso é pedofilia, pessoal. Isso é, o cara é pedófilo. Então, chegou qualquer cena desse envolvendo adolescentes, meu amigo, apaga. Apaga, tá? Vamos lá. A pena é diminuída de 1/3 a 2/3 se de pequena quantidade de material que se refere ao caput deste artigo. Vejam, não deixa de ser crime. Apenas a pena é diminuída de 1/3 a 2/3. Se a pequena quantidade de material, ou seja, o cara recebeu um vídeo, 2 vídeos, mas não deixa de ser crime, tá? Agora, não há crime, aí determina que não há criminalidade, não há o delito, não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas no artigo 240, 241, 241A, ou seja, daqueles caras que filmaram, registraram, armazenam, aí não vai ser crime, tá certo? Vamos lá. Quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções, mesmo membro de entidade legalmente constituída, que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo, representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Parágrafo 3º. As pessoas referidas no parágrafo 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido, não é? Então, tem que manter em sigilo, obviamente, porque eu não posso, essas pessoas não podem fazer a divulgação, tá certo? São proibidas de fazer a divulgação de todo esse material, tá certo? Então vamos lá. Ainda é crime contra a criança e o adolescente simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Então, não são 2 crianças, mas como se fosse, ele faz uma simulação, né, em que 2 crianças ou 2 adolescentes, uma criança ou adolescente, eles participam de sexo explícito. Então, mesmo assim, é crime e a pena é de 1 a 3 anos e multa. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer outro meio, adquire, possui ou armazena um material produzido na forma do caput deste artigo. Então, meus amigos, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui, não é? Para a gente continuar o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos crimes praticados contra a criança e o adolescente. Então, terminamos esses 3 blocos aí, tá? De crimes. Então, vejam, é muita coisa mesmo. Ainda faltam as infrações administrativas. Então, você ainda tem mais ou menos 1, 2, 3, eu acho que tem mais ou menos 7 crimes para a gente ver, para depois chegar nas infrações administrativas. Tá certo? Então,
Até mais, até o próximo bloco.